turma, vamos para a nossa aula 9, o ser e o conhecer. Esse é o nosso tema da nossa aula 9 de hoje de filosofia. Aula 9, o ser e o conhecer. Então, coloquem a data aí de hoje, certo? Aí na apostila de vocês, para vocês ficarem por dentro de qual foi o dia que nós vimos esse texto. Então, nesse texto, Ser e o Conhecer, nós vamos estudar Parmênides de Eleia. Então, esse é o filósofo que nós vamos estudar nesse texto da aula 9. Então, aí ele vem dizendo, ó, para os pensadores da cidade de Eleia, tudo que existe sempre existiu. Esse era um pensamento comum entre a maioria dos gregos. Nada pode surgir do nada. Tudo que existe tem uma razão de ser. Então, esse era o pensamento dos pensadores de Eleia. Tudo que existe sempre existiu. E nada pode surgir do nada. Sempre tem que surgir de alguma coisa. Para os eleatas, os contrários não podem coexistir, pois, se o ser existe, ele deve ter sempre existido. E, portanto, ele é único, imóvel, eterno, indivisível e indestrutível. Os eleatas foram pensadores radicais e Parmênides foi o mais notável deles. Ele é considerado o pai da ontologia, ou seja, o estudo que estuda o ser, porque onto é ser e logia estudo. Então, ele é considerado o pai do estudo do ser. Seu pensamento era oposto do de Heráclito. Lembrando que Heráclito ele vinha falando sobre o eterno mobilismo, né? Que tudo estava em constante transformação. Então, o pensamento de Parmênides era o contrário de Heráclito. Para Parmênides, a transformação das coisas, o fato de se mover, de se deteriorarem, envelhecerem e morrerem, era algo incompatível com a ideia de ser, né? Então, para ele não existia isso, essa questão de transformação das coisas. Já, né, que tudo se movia, se deteriorava, envelhecia e morria. Para ele, o ser só pode ser pensado como algo que permanece sempre idêntico a si mesmo. Se a mudança é um engano, uma ilusão dos nossos sentidos, como explicar uma pessoa em momentos da sua existência? Né? Então, se a mudança é um engano, é algo que não existe, é uma ilusão dos nossos sentidos, então ele pergunta, como é que a gente consegue explicar a gente em várias fases da nossa vida? O ser só pode ser pensado como algo que não muda, que permanece sempre do jeito que é. Como explicar então a transformação e o movimento que vemos aqui nas imagens? Como a gente consegue explicar o ser que permanece sempre do jeito que é, ou que não permanece do jeito que é, né? Que não muda. Parmênides estava convencido de que a mudança é uma ilusão dos nossos sentidos e que o que vemos é falso, de que não existe mudança. A realidade ela é imutável, perecível e única, ela nunca muda, né? Então, como a gente viu aqui no slide anterior, nós vimos que Parmênides ele tem uma concepção contrária da de Heráclito, né? Que Parmênides está convencido de que a mudança é uma ilusão dos nossos sentidos, que essa transformação ela não pode ser explicada. A conclusão que chegaram os eleatas é que os órgãos dos sentidos não são confiáveis, eles nos enganam. Então, quando Parmênides diz de que a mudança ela é uma ilusão dos nossos sentidos, né? É aí onde os eleatas eles vêm chegar a uma conclusão de que os nossos sentidos eles não são confiáveis, eles nos enganam. Então, nem tudo que é aquilo que a gente vê é um engano. É um engano dos nossos sentidos. O conhecimento verdadeiro só pode ser atingido por meio da razão, do pensamento puro. Embora tudo pareça estar em constante transformação,
isso é apenas uma verdade aparente e ilusória. Então, para os eleatas, né, essa constante transformação é algo ilusório. A verdade mesma só pode ser alcançada através de raciocínios puramente lógicos. E nós temos aí também, né, trazendo ainda aí Empédocles, que ele fala que o amor une os elementos e mantém a sua unidade. Então, Empédocles herdou dos eleatas a ideia da impossibilidade das coisas terem surgido do nada e delas também desaparecerem do nada. No entanto, discorda dos eleatas no que concerne a negação da transformação e do movimento das coisas. Então, nesse texto ele vem trazendo dois filósofos, vem trazendo Parmênides e vem trazendo Empédocles. Que Empédocles, para ele, né, ele acha que o amor é que une os elementos e mantém a sua unidade. Então, diz aqui que ele herdou dos eleatas essa ideia da impossibilidade das coisas terem surgido do nada, né? Então, ele concorda com os eleatas quando ele diz que as coisas não surgiram do nada e também do nada desaparecem. Só que ele discorda quando se trata da negação da transformação, porque os eleatas em si, assim como Parmênides, eles negam essa transformação, né? Acham que essa transformação é algo ilusório dos nossos sentidos. Para ele não podemos negar, para Empédocles, não podemos negar os dados da experiência sensível. De acordo com Empédocles, o mundo é composto por 4 elementos primordiais, 4 essências ou raízes da mistura desses elementos imutáveis e em diferentes proporções. Resultariam todas as coisas. Tudo que existe é formado pela junção desses 4 elementos. A vida é uma mistura deles e a morte seria a separação. Para Empédocles, Parmênides ele não tem razão ao supor que o ser é uno, ou seja, único, seja um ser eterno e imutável, ou seja, que não muda. O ser é múltiplo e heterogêneo. E os 4 elementos, né, no qual aqui Empédocles fala, né, que ele fala de que essa mistura desses elementos dá-se a vida e a separação, dá-se a morte, é a terra, o fogo, a água e o ar. E que esses 4 elementos são a composição do ser e que são eternos e imutáveis e homogêneos. Empédocles conclui que se o universo não fosse formado por esses elementos imutáveis, ele deixaria de existir. E nisso a gente pode até concordar, né? De que se não fossem esses 4 elementos, né, o universo não existiria. O fogo, a água, o ar e a terra. No entanto, a mistura dos elementos que compõem o universo só poderia acontecer se algo provocasse a aproximação ou o afastamento desses elementos. Para isso, ele acredita na atuação de forças ou princípios opostos. Água, fogo, terra e ar são movidos e governados por 2 forças cósmicas, que seria o amor e o ódio. Enquanto um agrega, o outro desagrega. Seria, né? Enquanto o amor une esses elementos, o ódio, né, seria desagrega, ou seja, separa esses elementos. Amor e ódio são forças imperecíveis, que não se acabam. Quando o amor prevalece, a vida se harmoniza. Quando prevalece o ódio, a vida se torna caótica. O amor aproxima os seres semelhantes e o ódio separa os seres diferentes. Assim sendo, o amor une os elementos e mantém sua unidade, ao passo que o ódio os divide e os isola. Na luta entre o amor e o ódio, os elementos separados pelo ódio são reunidos pelo amor, formando desse modo as variadas espécies que existem.